meus queridos, aqui é a professora Tamílis Costa e a nossa aula de hoje vai ser sobre fatoração de polinômios, tá bom? Vamos lá. Fatoração de polinômios. Fatorar é transformar uma soma ou diferença de duas ou mais parcelas em um produto de dois ou mais fatores. Então, fatorar é transformar num produto. Há vários processos para a decomposição de um polinômio em um produto de dois ou mais fatores. Os principais processos de fatoração são fator comum, fator agrupamento, fatoração de diferença de dois quadrados, fatoração de trinômio do quadrado perfeito e fatoração da soma ou da diferença de dois cubos. Nessa videoaula, nós vamos abordar apenas dois tipos de fatoração. Nas outras videoaulas, a gente aborda os outros tipos, tá bom? Então, o primeiro que a gente vai abordar é sobre o fator comum. Quando todos os termos de um polinômio têm um fator comum, este pode ser colocado em evidência. A forma fatorada é o produto do fator comum pelo polinômio que se obtém, dividindo-se cada termo do polinômio dado pelo fator comum. Observe. Então, olha só. Eu tenho esse polinômio aqui de dois termos, a ao quadrado mais ab. Observando esses dois termos, o a ao quadrado e o ab, eu tenho um fator comum, né? Quem é esse fator comum? O a. Então, ele fica em evidência. E o que fica aqui entre parênteses? É a divisão de cada termo aqui do polinômio pelo fator comum. Então, dividindo a ao quadrado por a, fica a. Então, coloco o a aqui. Mais, dividindo o ab pelo a, vai sobrar só o b. Então, fica o b aqui dentro. Então, a forma fatorada do polinômio a ao quadrado mais ab é a vezes a mais b. Como eu transformei esse polinômio num produto, eu fatorei. Olha outro exemplo. Fatorar o 6ax mais o 8ay. Observe aqui que tem um fator comum já, que é o a, né? Nos dois termos. Mas se eu olhar bem, eu tenho o 6 e o 8 como múltiplos de 2. Então, eu posso transformar o 6 e o 8 numa multiplicação em que apareça o 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6 como 3 vezes 2 e o 8 como 4 vezes 2. Então, o fator comum agora é o 2a. Logo, a fatoração vai ser, olha só, colocando 2a em evidência, vezes, dividindo aqui, ó, esse termo, 3,2ax por 2a, vai sumir o 2a, vai sobrar o 3x. Dividindo o 4,2ay por 2a, vai cortar o 2a, vai sobrar o 4y, eu coloco entre parênteses. Então, a forma fatorada de 6ax mais 8ay é 2a vezes 3x mais 4y. Fatorando esse trinômio aí, ó, esses três termos. 8a quarta b à quinta, menos 20 ao cubo b ao quadrado, menos 16 ao quadrado b à quarta. Percebam que tem o a e o b como fator comum, mas eu posso perceber também que o 8, o 20 e o 16, eles são múltiplos de 4. Então, eu vou transformar eles numa multiplicação com 4. Então, o 8 vai ficar 2 vezes 4, o 20 como 5 vezes 4 e o 16 como 4 vezes 4. Eu repito aqui o a e o b e os seus expoentes, tá? Então, o fator comum, quem vai ser? O 4, o a e o b, né? Só que percebo que o a e o b têm expoentes diferentes. Quem é que vem para cá? O expoente do a e do b? É aquele que tem o menor expoente. Então, o menor expoente do a é o 2, então vem o a ao quadrado para cá. O menor expoente do b aqui também é o 2, então vem o b ao quadrado para cá. Então, o fator comum vai ser o 4 ao quadrado b ao quadrado. Colocando em evidência, vai ficar 4 ao quadrado b ao quadrado vezes, aí abre parênteses. Quem vai ficar entre parênteses? Ó, observe aqui. Esse primeiro termo, se eu dividir por 4a ao quadrado b ao quadrado, vai sumir o 4, né? Aí vai sobrar o 2. E se eu subtrair o expoente, ó, 4 menos 2, o expoente do a vai ficar 2. Se eu subtrair o expoente do b aqui, ó, 5 menos 2, o expoente do b vai ficar 3. Então, vai ficar 2 ao quadrado b ao cubo. Agora, aqui para o segundo termo. Dividindo esse termo por 4 ao quadrado b ao quadrado. Vai sumir o 4, sobra o 5. Aqui, subtraindo 3 menos 2, fica 1. Então, o expoente do a é 1. E b ao quadrado dividido por b ao quadrado vai sumir. Então, sobra só o 5a. Menos, dividindo agora o último termo aqui, ó, por 4 ao quadrado b ao quadrado. Vai sumir um 4, então sobra esse 4 aqui. Dividindo a ao quadrado por a ao quadrado vai sumir, então corta, né?
Aí b à quarta dividido por b ao quadrado fica b ao quadrado. Então, fica menos 4b ao quadrado. Então, a fatoração aí... Opa, deixa eu voltar. A fatoração desse trinômio aí é 4a ao quadrado b ao quadrado vezes 2a ao quadrado b ao cubo menos 5a menos 4b ao quadrado. Próximo tipo de fatoração é o fator agrupamento. A fatoração, nesse caso, consiste em agrupar os termos do polinômio em vários grupos, de tal modo que, fatorando-se cada um desses grupos, obtenha-se um fator comum, que será colocado em evidência. Há casos de existência de fatores comuns somente a alguns termos e não a todos. Então, observe aqui, ó. Há casos de existência de fatores comuns somente a alguns termos e não a todos. Veja como escrever algebricamente o polinômio ax mais bx mais ay mais by na forma fatorada. Então, como é que a gente vai fatorar esse polinômio aí? Eu tenho 4 termos. Se eu observar os 4 termos, eu não tenho um fator comum nos 4 ao mesmo tempo. Mas eu posso agrupar, ó. Agrupam-se os termos que possuem fator comum. Então, se eu agrupar esses dois daqui, ó, esses dois termos, eu tenho um fator comum entre eles. E se eu agrupar esses dois aqui, eu tenho um fator comum entre eles. Nesse caso aqui, o exemplo do caderno, na verdade, está errado, né? É um x aqui no lugar do y, tá? Então, considere como um x esse aqui. Aí, colocando em evidência, ó, o x bem aqui, o que que sobra? O a mais b. Colocando em evidência aqui o y, o que que sobra? O a mais b, né? Aí, observe que tem um novo fator comum aqui, o a mais b. Tenho aqui a mais b também aqui. Coloco ele novamente em evidência, entre parênteses. O que que sobra? O x mais o y. Então, coloco entre parênteses aqui. Então, a forma fatorada aí, ó, forma fatorada do ax mais by mais ay mais by, na verdade é ax mais bx, né? Fica a mais b vezes x mais y. Olha só, mais um exemplo de fatoração por agrupamento. Eu tenho esse polinômio aí, mx menos nx mais 2m menos 2n. Os 4 termos não têm um fator comum, né? Então, eu vou agrupar de 2 em 2 para que apareça um fator comum entre eles dois. Então, agrupando aqui, ó, mx menos nx, o fator comum vai ser quem? O x. Então, coloco em evidência aqui, ó. O que que sobra? O m menos n. Coloco entre parênteses. Mas, olhando esses dois termos aqui, quem é o fator comum? É o 2, ó. Aparece 2 aqui e o 2 aqui. Coloco em evidência. Aí, o que que fica entre parênteses? O m menos n. Aí, coloco aqui. Aí, aparece um novo fator comum, que é o m menos n, né? Então, coloco em evidência vezes o x mais 2. Então, m menos n vezes x mais 2 é a forma fatorada desse polinômio aqui. mx menos nx mais 2m menos 2n. Fatorando agora isso aqui, ó. Fatorar 2ax mais bx menos 10a menos 5b. Aí eu observo aqui, ó. 2ax mais bx, o fator comum é o x. Então, coloco em evidência. Coloco o x em evidência, o que que sobrou? O 2a mais o b. Então, fica entre parênteses, 2a mais b. Aí aqui, menos. Quem é o fator comum desses dois? Ah, não tem, mas o 10, ele não é um múltiplo de 5? Então, o 5 vai ser o fator comum. Aí, o que que vai sobrar? 10 dividido para 5 fica 2. Então, fica 2a mais, como o menos já está em evidência aqui, então aqui dentro fica mais. O 5b dividido por 5, sobra só o b. Então, fica dentro do parênteses 2a mais o b. Aparece, ó, novo fator comum, 2a mais b. Coloco em evidência, 2a mais b. E o que fica entre parênteses? O x menos o 5. Então, 2a mais b vezes x menos 5 é a forma fatorada de 2ax mais bx menos 10a menos 5b. Então, essa é a forma aí de fatorar por agrupamento, tá? Então, espero que vocês tenham entendido esses dois tipos de fatoração. Nas outras videoaulas, a gente vai ver os outros, tá? Por enquanto, é para vocês fazerem só essa atividade aí, as questões 7 e 8, nas páginas 11 e 12 do caderno de vocês, tá bom? Então, até a próxima. Beijo!